Olá, bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Wellington Lima, da Igreja Bíblica Brasa Viva. Estamos aqui mais um dia nos nossos devocionais. Glória a Deus por isso, glória a Deus que Deus preparou esse dia para nós estarmos juntos. Se não um dia, esse momento, graças a Deus. Chegamos aqui na nossa leitura diária, na carta de Hebreus. Carta aos Hebreus. Amém? Nós vamos aprender um pouco mais daquilo que está escrito na carta aos Hebreus. E como é de costume nosso, nós vamos, quando começa uma carta, nós vamos tirar um pouco daquilo que a história diz, dos historiadores dizem sobre esta carta. Amém? Se você ainda não orou, ore, agradeça a Deus por esse momento e vamos de leitura, vamos de aprendizado, vamos mais uma carta da Bíblia. Amém? A palavra de Deus, ela é muito importante para as nossas vidas. Eu gosto que todo mundo pegue a Bíblia na mão e acompanhe a leitura. Amém? Bom, vamos lá. Fatos históricos desta carta. No século I depois de Cristo, a prática do judaísmo era sancionada e protegida pela lei romana. O cristianismo, por sua vez, não o era. Os cristãos judeus enfrentavam o dilema sobre se deviam continuar professando o cristianismo e correr perigo e até mesmo risco de morrer, ou retornar à segurança e à proteção do judaísmo. Esta epístola advertia aos cristãos contra o retorno a qualquer forma de judaísmo e encorajava-os a prosseguir em direção à maturidade em Cristo. Lutero, Zwinglio e Calvino fixaram no cabeçalho de seu movimento 3 grandes princípios apresentados em Hebreus. Nenhum sacrifício além do Calvário, nenhum sacerdote além de Cristo, nenhuma confissão além do trono da graça ou glória. O autor. Muitos autores têm sido sugeridos, incluindo Paulo, Apolo, Barnabé, Lucas, Priscila e Silas. Embora seja provável montar um caso a favor de cada um desses e contra cada um deles, a percepção mais segura é que a origem apenas Deus sabe com certeza quem escreveu essa epístola. Então ela não tem um autor, ela tem um autor, mas nós não sabemos quem era. Ele não assina esta carta. A origem desta carta nós vamos saber na glória quando chegarmos com o Senhor. O local, provavelmente por volta de 68, no ano 68 depois de Cristo, talvez na Itália. Isso está mais ali no versículo 13, 24. É provável que tenha sido escrita antes da destruição do templo em 70. O templo aparentemente ainda estava em uso, no capítulo 8, 4, 5, 10, no versículo 11. A destruição do templo, se já estivesse acontecido com certeza, seria mencionada por causa do interesse dela para os destinatários e da importância para o tema do livro. É provável, no entanto, que não tenha sido escrito muito antes de 70. Os destinatários aparentemente era a segunda geração de cristãos. Eles mesmos cristãos já haviam bastante tempo. Timóteo tinha acabado de ser libertado da prisão. A prisão dele não é comentada em nenhuma outra passagem da Bíblia, mas talvez tenha sido depois de Paulo pedir para visitá-lo na prisão em 67. Na segunda carta de Timóteo 4, 9, 21. Destinatário. A segunda geração de cristãos, judeus que provavelmente viviam perto de Jerusalém e já eram cristãos que havia muito tempo, além de terem sofrido perseguições. Qual o propósito desta carta? É mostrar a superioridade da pessoa e da obra de Cristo em relação a todos os aspectos do judaísmo. Era encorajar
os cristãos e amadurecer. Era confortar em meio à perseguição. Era advertir quanto ao perigo do castigo divino e a severidade dele. São essas características únicas desta carta. Amém, meus irmãos? Vamos ficar somente até aqui. Características únicas também é importante você saber. Hebreus cita cerca de 100 vezes o Antigo Testamento da Septuaginta, não do texto hebraico. É o livro da Bíblia que talvez mais é o livro da Bíblia que traz mais explicação do tipo teológico do Antigo Testamento do que qualquer outro. Hebreus registra a mensagem final de Deus para Israel antes da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Hebreus contém 5 passagens de advertências referentes ao perigo de abandonar o Evangelho e voltar para a lei. Essas advertências incluem exortação e ilustrações ao Antigo Testamento. Hebreus contém o famoso corredor da fé no versículo 11. Hebreus reflete muitos de seus temas-chave nas 13 exortações que usa uma expressão denotada a conclusão. Amém? No decorrer, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre isto. Então, é uma carta especial de encorajamento, de fortalecimento e de alerta. Não voltem a praticar as obras que vocês praticavam antes. E isto está acontecendo em nossos dias, né? No tempo da perseguição, da luta, da dor, do começo da igreja, por volta dos anos 60, 70, foi escrita essa carta para que os cristãos da segunda geração, já era a segunda geração, que a primeira estava ali em Atos dos Apóstolos, aqui a segunda geração também estava sendo perseguida pelo Império Romano, pelas leis romanas. Vocês viram muito bem que o judaísmo ele era apoiado na lei, mas o cristianismo não. Então, correndo até um risco de morte, a perseguição era se você dissesse que você era um cristão, que você seguia as leis do cristianismo. Então, você sofria perseguição de vida. A sua vida estava correndo um sério risco de você ser morto. Amém? Ela também trata da prisão de Timóteo, ela também trata do caráter do cristão, a carta inteira ela é totalmente voltada para Cristo. Amém? Então vai ser muito importante para o nosso conhecimento estarmos aqui aprendendo sobre a carta de Hebreus. Então pega a sua Bíblia, acho que dá tempo ainda, Hebreus capítulo 1, vamos começar a leitura. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu amor, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Somente até aqui. O autor começa dizendo aqui que Deus, no passado, no tempo da lei, falava através dos profetas. Deus não falava diretamente como fala conosco, como fala através de Cristo em nossas vidas, através do Espírito Santo. Quando Cristo morre na cruz, né, quando ele diz que está consumado, o véu que nos separava de Deus, ele é rasgado de cima a baixo. E através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos dá acesso ao Pai, a liberdade de nós ajoelharmos em nossas casas e Deus falar conosco, falar ao nosso coração, nos trazer paz, mansidão para o nosso dia. Nesses últimos dias, o autor diz, nos falou através do Filho. Nossos pais tinham um tempo específico
O sacerdote ia para a porta do templo, a nuvem vinha, ficava em cima do tabernáculo, e o sacerdote entrava e depois ele trazia aquilo que Deus havia falado. Então tinha todo um ritual, todo um processo. Deus não falava a cada momento. Se você aí na sua casa colocar o seu joelho no chão, Ele responde a sua oração. Ele coloca paz no seu coração. E esse acesso, essa liberdade, nós temos através de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, no versículo 2 diz assim: nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Ele fez também o universo. Gênesis capítulo 1, façamos a imagem do Pai. Então, Jesus já estava na criação do mundo, na criação do universo, na criação do homem. Façamos. Então, Pai, o Filho e o Espírito estava na criação do mundo, e aqui o autor, ele cita isso. Versículo 3. Ele quem? Não dá o nome, mas quem será? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu amor, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Cristo, depois que ele faz o sacrifício, ele cumpre aquilo que Isaías havia dito: um cordeiro sem mancha, sem defeito, foi levado ao matadouro sem reclamar. Cristo foi entregue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele redimiu os nossos pecados. Ele sarou as nossas enfermidades. O pecado que estava no mundo veio sobre ele, o pecado que era meu e seu. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo diz em Romanos. Então, o pecado que estava no mundo, ele leva embora com ele. E diz, depois que ele purificou o pecado, ele dá início à igreja e ele se assenta à direita da majestade de Deus, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que todos eles. O nome de Cristo é poderoso, cura, salva, liberta. Quando você estiver em perigo, clame o nome do Senhor Jesus. Ele está pronto para te ouvir e pronto para te abençoar. Amém? Nós vamos parar por aqui. Amanhã nós temos um encontro e eu tenho certeza que Deus irá falar conosco, assim como Ele falou no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te adoramos. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigado pelo teu poder, pela tua majestade. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esteja conosco nessa leitura, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma semana próspera e abençoada. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.